Bom, sexto ano, vou agora postar um vídeo com as correções das atividades desde a primeira semana do início das aulas do terceiro bimestre, tá? Lembrando vocês que já tem vários vídeos postados com várias listas de exercício. Eu vou postar agora as correções das duas primeiras listas. Foi as aulas que foi exatamente no dia 6 de agosto e do dia 13, tá? Então vocês vejam essas correções, façam as correções de vocês. Aqueles que não fizeram, façam suas atividades, envia para que eu possa validar a presença e colocando ponto positivo. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Bom, sexto ano, a primeira lista que são essas aqui com duas questões, né? Virando aqui são 4 questões. Bom, primeira questão diz o seguinte, ó, Carlos desenhou algumas regiões planas e João desenhou os contornos. Então, aqui tá as regiões planas. Eu numerei com a letra A, B, C, D, E e F. E aqui está os contornos das regiões planas, beleza? Aí eu pedi, ó, relaciona a correspondência entre a região plana e seu contorno. Então, você vai ver o A. Então, a região plana A, qual é o contorno que representa essa região plana? Então, ó, região plana A, o contorno que representa é a letra A, o número 4. E eu fiz aqui a montagem direitinho. Então, a relação da região e o contorno. Então, região plana A é o 4. Letra B, região plana. Você vai olhar agora o contorno que lembra essa região plana. Olhando todos os contornos, nós temos a 6. Então, B relaciona com 6. Letra C, olha bem a região plana. Olha agora o contorno que lembra essa região plana. É o 1. Então, C1. E o D? O D, olha a região plana. Veja o contorno que lembra a região plana. É o 3. E a letra E, olha a região plana. Olha o contorno que lembra a região plana, é a número 5. E o F, que nós temos a região plana, olha agora o contorno que lembra a região plana, é o número 2. Então, ele pediu para você relacionar a região plana com o seu contorno, beleza? Facinho essa questão, né? Lembrando que o nome dessa matéria são regiões planas e seus contornos. A segunda questão, pessoal, que ele pede, ó, determine o perímetro de cada uma dessas figuras. Lembrando vocês o que é perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados da figura, o contorno da figura. Então, nós temos aqui, ó, perímetro, eu quero o perímetro do quadrado de lado 8. Então, se esse lado aqui é 8, o quadrado tem todos os lados iguais. Então, significa que eu vou somar 8 mais 8 mais 8 mais 8. Eu fiz aqui. Então, ficou o perímetro é a soma de todos os lados da figura, tá? Então, é 8 mais 8 mais 8 mais 8, que dá um perímetro de 32. Pessoal, um outro método de você fazer essa questão significa o seguinte. Veja a figura que é um quadrado. Ela tem todos os lados iguais. E o quadrado tem 4 lados. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu ia pegar a quantidade de lados, que é 4, e multiplicar 4, né? E multiplicar pelo valor do lado, que é 8. 4 vezes 8, 32. Ok? Poderia fazer assim também. É a mesma coisa. Ou então você decompõe. Então vai ser 8 mais 8 mais 8. Por que que eu fiz? Eu não fiz com essa multiplicação. Porque o quadrado, o triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Mas o retângulo, por exemplo, não é igual. Letra B, triângulo equilátero. Você poderia fazer assim, ó. O triângulo tem quantos lados? Tem 3. Então, você poderia pegar o 3, porque é a quantidade de lados vezes 6. 3 vezes 6, 18. Só que eu fiz o seguinte, olha só como que eu fiz. O lado não é 6? O lado é 6. Aí eu fui somando, ó. 6 mais 6 mais 6. Ó. Aqui, ó. 6 mais 6 mais 6 dá 18. Por que que eu faço por esse caminho? Porque nem todas as figuras têm os lados iguais, né, pessoal? Olha a letra C. A letra C é um retângulo, ó. Retângulo que tem o comprimento 9 e a altura 7. Então, essa base aqui é 9, é o mesmo valor da de cima. Essa altura é 7, que é o mesmo valor dessa. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu quisesse fazer, eu poderia fazer assim, ó, 2 vezes 9, porque ele não tem duas bases com o mesmo valor.
mais a outra seria 2 vezes 7. Isso são formas matemáticas, tá, pessoal? Que você poderia fazer, ó. 2 vezes 9 vai dar 18, mais 2 vezes 7, 14, que é igual 10, 20, 32. Ok? Mas caso você não queira, eu fiz decompondo. Eu fiz assim, ó, 9 mais 7 mais 7, 32. Próxima questão. Vamos na nossa listinha aqui, né? A próxima questão que nós temos, pessoal, é exatamente um polígono que tem um hexágono, tá? Esse aqui é um hexágono regular, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu poderia fazer isso aqui assim, ó. 6 vezes 12. Poderia fazer. Por que 6? Porque ele tem 6 lados. Qual é o valor do lado? 12. Mas no meu cálculo aqui, ó, eu fiz assim, ó. Fui decompondo mesmo. Ficou, ó. 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12, que é igual a 72. E o outro polígono que nós temos? Esse pedaço vale 5, esse 6, aqui 15, 8, 10, 7 e 12. E eu vou somar tudo. Eu fiz aqui, ó. Ficou, ó, 5 mais 6 mais 15 mais 8 mais 10 mais 7 mais 12, que dá 63. Beleza? Questão 3. A questão 3, pessoal, é o seguinte. O octógono regular possui o perímetro igual a 160. Determine o valor do lado desse octógono. O que significa a palavra octógono? Eu passei a relação para vocês. Figuras de 8 lados. E ele está dizendo que a soma de todos os 8 lados deu um valor total de 160. Eu quero saber o valor de um lado só. Bom, para isso você faz o seguinte, ó. O perímetro é 160 e o lado é que eu quero descobrir. Eu sei que o perímetro ele é obtido somando todos os lados. Os lados representam pela letra L. L mais L mais L. Então, o que eu fiz? Eu peguei o perímetro e dividi pelo 8. 8 porque é um octógono. 160 dividido pelo 8, o lado é 20. Beleza, pessoal? Questão 4. A questão 4, pessoal, o polígono regular, toda vez eu falo o que é polígono regular. Polígono regular significa que todos os lados são iguais. Da região plana do decágono. Do é 2, decágono é 10. Possui perímetro igual a 180. Qual é o valor do lado? Igualzinho ao anterior. O que eu fiz? Eu peguei o 180 e dividi pelo 12, que deu 15. Então, o lado dessa figura é 15. Beleza? Então, agora vamos para a segunda lista. Lembrando vocês, pessoal, que eu fiz aqui, ó. Essa primeira resolução das atividades é referente à semana do dia 3 ao dia 7 do 8 de 2020. Mas essa aula aqui, pessoal, ela foi colocada aí para vocês no dia 6, tá? É aquela atividade do dia 6. E essa outra atividade aqui, pessoal, ela é da atividade do dia 13, tá? Que eu vou corrigir também. Porque nós já tem 3 semanas de aulas, né? Só de conteúdo. E eu vou corrigir todos para não ficar muita coisa acumulada, tá? A segunda listinha para nós foi mais teoria, né? Isso aqui foi do dia 13. A aula que foi postada dia 13. Olha lá, quinta-feira 13. O que são nomenclatura dos polígonos? Aqui é perguntas, né? Nomenclatura dos polígonos é o nome dado aos polígonos, tá? Nomenclatura é o nome dado aos polígonos. O que são polígono? O que são polígonos? São figuras fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Beleza? Questão 3. Quantos e quais são os quadrilados? Pessoal, são 5. A quantidade são 5. E quem são eles? Quadrado, retângulo, losango, trapézio e o paralelogramo. Lembrando vocês que não precisa ser nessa ordem. Se eu falar quantos são os quadriláteros, por que são chamados de quadriláteros? Figura de 4 lados. É um total de 5. E quem são? Quadrado, retângulo, losango, trapézio e paralelogramo. Lá na videoaula dessa teoria, pessoal, eu expliquei cada diferença de cada uma, tá? Veja o vídeo. Questão 4. O que são polígono regular e dê um exemplo? Polígono regular são aqueles que possuem todos os lados e ângulos com a mesma medida iguais.
Então, polígono regular é aquele que tem todos os lados iguais. Se ele tem todos os lados iguais, significa que os ângulos também são iguais. Você quer um exemplo? O quadrado. Quer outro exemplo? O losango. Quer outro exemplo? O triângulo equilátero. Tudo são polígono regular, porque ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos com a mesma medida. Os ângulos do quadrado todos são de 90 graus, porque toda figura de 4 lados ela tem um valor total, somando todos os 4 ângulos dá 360, tá? E o triângulo equilátero tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, sabendo que a soma de todos eles tem que dar 180, tá? Então, cada um vale 60, do triângulo equilátero. Então, eu pedi um exemplo, eu coloquei o exemplo aqui do quadrado. Mas eu poderia colocar o losango, mas eu poderia colocar o triângulo. Beleza? Questão 5. Dê o nome dos polígonos abaixo devido aos seus lados. Então, você vai dar o nome. Eu coloquei essa tabela para vocês. Letra A, polígono de 5 lados, pentágono. Letra B, polígono de 10 lados, decágono. Letra C, polígono de 14 lados, tetradecágono. Letra D, polígono de 20 lados, icoságono. 15, letra E, 15 lados, pentadecágono e 6 lados, hexágono. Então tá aqui, ó. 5 lados, pentágono. 10 lados, decágono. 14 lados, tetradecágono. Lembrando vocês que é tetra, 14 lados. Icoságono 20, penta 5, decágono 10, pentadecágono 15 e hexágono. Tem gente que fala hexágono, outros falam hexágono. Beleza, pessoal? Pessoal, são 2 listas que eu estou fazendo já as correções, faço as de vocês. Depois eu vou postar o vídeo com a segunda lista, com a terceira lista, né, que foi a aula do dia 20, né? E aí nós vamos fazendo cada vez mais exercício, para que vocês memorizem e não fique nada para trás. Pessoal, um abraço a todos. Não deixem de assistir às videoaulas. Façam essas correções de vocês, porque isso é de fundamental importância. Porque a prova de vocês vai ser baseada em cima disso. É por isso que eu faço todas as listas. Lembrando vocês que essas 2 listas, ó, essas listas feitas, essa aqui foi a primeira lista postada do terceiro bimestre. Foi a primeira lista de exercício, teve teoria e teve os exercícios. Essa daqui foi a segunda lista. E eu tô até com a matéria aqui, ó. A matéria que foi, se vocês quiserem saber, essa primeira lista foi regiões planas e contornos. E a segunda lista aqui, pessoal, trata da nomenclatura dos polígonos. Então, esses 2 exercícios, essas 2 listas referente a essas dois vídeos postados, beleza? Um abraço a todos, até o próximo encontro.